Considere no plano cartesiano o ponto A, dado por AB. Se o ponto A gira 90 graus no sentido anti-horário, em torno da origem, obtém-se o ponto B. Seja C o ponto simétrico de B em relação à origem. O ponto C é, neste plano cartesiano, temos aqui o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. O A está no eixo das abscissas e o B no eixo das ordenadas. Para melhor resolver e entender como é que funciona, vamos fazer uma analogia. Vamos considerar que o valor de A vai ser dado pelo par 3, 2. 3, 2, nós vamos ter 3 no eixo X e 2 no eixo Y. Então, o valor de A estaria aqui. É como se tivéssemos, então, A, onde o B vale 2 e o A vale 3. AB. Vamos rotacionar esse ponto A 90 graus no sentido anti-horário em torno da origem. A origem é a intersecção desses dois eixos. Quando giramos esse ponto A 3, 2 em 90 graus, construir esta reta para a gente verificar que ele vai cair aqui, nesta posição. Ou seja, o ponto A, ele fica com as coordenadas -2 e 3. Ele estava com a coordenada 3, 2, passa a -2 e 3. Agora está sendo pedido para que se obtenha o simétrico deste ponto. Aqui ele está como A, aqui ele está como B. Vamos obter o ponto simétrico de B em relação à origem. Ou seja, esse ponto B, ele vai se tornar C no quarto quadrante, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, vamos colocar aqui uma reta como se fosse um espelho. Aí vamos, então, verificar onde é que esse ponto B reflete neste espelho no quarto quadrante. Esse ponto C, que é o simétrico de B, ele tem as coordenadas 2 e -3. Comparando com o ponto inicial, nós temos então que o ponto C vai ser dado pelo valor de B, já que B está sendo representado pelo número 2, ou seja, aqui nós vamos ter B, e o A é o 3, só que nós temos aqui -3, então nós temos, na verdade, -A. Então a resposta é B e -A, letra D. As cidades M, Macapá, no Brasil, e Quito, no Equador, estão situadas sobre a linha do Equador terrestre. As longitudes dessas cidades são, respectivamente, 51 graus a oeste e 78 graus a oeste. Considere o comprimento do equador da Terra igual a 40.000 quilômetros. Temos que 40.000 quilômetros corresponde a uma volta completa no globo terrestre, ou seja, 360 graus. Agora, essa linha
de longitude a oeste de Greenwich, 51 graus a oeste, corresponde a Macapá, e 78 graus a oeste corresponde a Quito. Essa diferença em graus, 78 graus menos 51 graus, dá uma diferença de 27 graus. Essa diferença na linha do Equador corresponde a quantos quilômetros? É isso que o problema pergunta. Então, nós temos uma multiplicação cruzada, regra de 3 simples. Temos 360x igual a 40.000 vezes 27. Fazendo uma simplificação, dividindo os dois membros por 10 e depois vamos dividir por 9. Ficamos com 3 aqui e 4 aqui. Aí fazendo aqui uma simplificação, dividindo por 4, nós vamos ter 1.000. E aqui, dividindo por 4, temos 1. Ficamos com 1 vez o x e 1.000 vezes 3. Então, essa diferença de 27 graus na linha do Equador corresponde a um comprimento de 3.000 quilômetros. Ao conjunto 2, 5, 9, 11, 14, 15 é acrescentado um sétimo número inteiro n, diferente daqueles já existentes, de tal modo que no novo conjunto de números a média e a mediana são iguais. A mediana é o número que fica no centro deste conjunto numérico, após acrescentarmos um outro número. Vamos verificar onde é que pode ser inserido este novo número. Se inserirmos um número entre 2 e 9, a mediana vai ficar na quarta posição, que seria 9. Então, vamos fazer o cálculo. Qual seria o número em que a mediana, que é igual à média, vale 9? Considerando, então, que o valor do número a ser acrescentado, n, esteja antes de 9. Então, média é a soma desses valores, que é 56, mais o número inserido, dividido pelo total de números, que é igual a 7. Fazendo a multiplicação cruzada, vamos ter n igual a 63 menos 56. Esse valor está dando 7. Até aqui está correto, porque o n é menor que 9, então ele pode ser inserido entre 5 e 9. Então, essa é uma possibilidade. E nós vamos ter, então, média igual a mediana. Fizemos a média, igualamos a mediana. Agora vamos testar para um número que esteja entre 9 e 11. Entre 9 e 11 pode ser o número 10. Então, vamos ter que 56 mais n dividido por 7 igual a 10. Fazendo esse cálculo, temos que n é igual a 70 menos 56, que é igual a 14. Como n está entre 9 e 11, essa não pode ser a resposta, porque é maior que 11. Então, aqui não pode ser.
Vamos fazer então a verificação para quando n for maior que 11, ou seja, qualquer número que seja colocado depois do número 11 vai ter como mediana exatamente o número 11. Então, vamos ficar com 56 mais n dividido por 7 igual a 11. Ficamos com n igual a 77 menos 56, que é 21. E a soma desses valores está dando 28, aqui na letra B. Na figura a seguir, o triângulo equilátero ABC, esse triângulo, e o pentágono regular AD EFG possuem lados de mesmo comprimento. Significa que essa medida de lado é igual a essa medida de lado. E todas as medidas dos lados do pentágono são iguais, já que ele é regular. E estão em posição tal que as retas BC, essa reta aqui BC, e GF são paralelas. O ângulo ACD mede, precisamos descobrir quanto mede este ângulo C. Já sabemos então que temos aqui um triângulo isósceles. Se encontrarmos esse ângulo ou esse aqui, já fica facilitado para encontrar este ângulo C. Temos aqui então as retas paralelas, triângulo isósceles. Aí eu coloquei uma perpendicular a essas retas paralelas. Então nós temos aqui um ângulo de 90 graus. E vamos encontrar a medida deste ângulo aqui, o ângulo A. Vou chamar de A, minúsculo. Vamos usar esse quadrilátero para descobrir essa medida de A. Temos condições de descobrir quanto mede o ângulo interno de um pentágono. Descobrindo quanto mede o ângulo interno do pentágono. Se tem 3 triângulos e a soma dos ângulos internos de cada um dos triângulos é igual a 180 graus, nós temos que a soma dos ângulos internos de um pentágono é igual a 3 vezes 180 graus, que é igual a 540 graus. 540 graus, quando dividimos pela quantidade total de ângulos, que são 5, ficamos com 108 graus. Então, cada ângulo interno do pentágono tem 108 graus. Montando uma equação a partir deste quadrilátero, temos 90 graus mais 108 graus mais 108 graus, 2 vezes 108 graus, mais esse ângulo, que vou chamar de A, mais a medida deste ângulo. Como esse aqui é um triângulo equilátero, a medida deste ângulo é 60 graus. 60 mais 30, temos um total de 90. Então, esse ângulo é igual a 30 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360 graus. Resolvendo esta equação, ficamos com 90 mais 216 mais 30 graus, que dá 336 graus. Mais o valor de A, que dá um total de 360 graus. Daqui, tiramos que o valor de A é igual a 360 menos 336, que é igual a 20 graus. Temos então que a medida
deste ângulo mais a medida deste ângulo mais a medida de A é igual a 180 graus. Ficamos então com A, que é 24 graus, mais 2 vezes, chamando esse ângulo em azul de x, mais 2 vezes o x igual a 180 graus. Temos que 2x é igual a 180 menos 24, 180 menos 24, 156. Temos então que x é 156 dividido por 2, que é igual a 78. Então, o ângulo ACD é igual a 78 graus. A soma de 27 números inteiros consecutivos é igual a 9 elevado à quarta potência. A média e a mediana desses números são, respectivamente, temos aqui uma situação-problema sobre PA, onde n, que é a quantidade de algarismos desta sequência, é igual a 27. E a soma de todos esses valores é igual a 9 elevado à quarta potência. Temos que a razão é igual a 1. Sendo assim, a média e a mediana são iguais. Considerando como exemplo uma sequência dada por 1, 2, 3, 4 e 5. A mediana vai ser o número 3. Para fazer esse cálculo, é só somar 1 mais 5, que é 6, divide por 2. Então, considerando M a representação de mediana, a média, para descobrir a média da mediana vai ser sempre o valor inicial mais um outro valor dividido por 2. A soma dos termos de uma PA é dado por N vezes A1 mais AN, primeiro termo e último termo, dividido em duas partes. Aí nós verificamos que a média da mediana, para encontrar a mediana, é essa parte toda aqui. Então, podemos colocar que a soma dos termos desta PA vai ser igual ao valor N vezes a mediana. Temos que 9 elevado a 4 vai ser igual a 27m. Como a resposta está sendo dada em potências, já vamos transformar essa potência em base 3. 9 é o mesmo que 3 elevado a 2, elevando a 4. Então, 9 elevado a 4. 9 elevado a 4 é igual a 27m. 27 é o mesmo que 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. Daqui nós tiramos que 3 elevado à oitava potência, 2 vezes 4, é igual a 3 elevado à terceira potência, 3 ao cubo, m. Passando 3 ao cubo como divisor, ficamos com m é igual a 3 à oitava dividido por 3 ao cubo. Então, temos que m é igual a 3 elevado à quinta potência, 8 menos 3, divisão de mesma base, subtrai os expoentes. Como a mediana e a média são iguais, nós temos que a resposta é a letra A.